Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, chegamos à nossa aula de número 14 e você lá com o seu caderninho, com o seu bloquinho de anotações, porque a gente vai falar de uma coisa bem importante agora, pessoal. Vocês vão se lembrar que lá no comecinho da nossa abordagem, no comecinho das nossas aulas, eu trabalhei com definição do que eram os gêneros discursivos, como é que eles se compunham, que características eles têm, como é que se interseccionam, falamos de intergenericidade, intertextualidade, etc, etc. Fomos caminhando passo a passo, revisando ou conhecendo essas características, né? E agora, gente, nesta aula, lá no comecinho eu também falei de ampliação e aquisição de repertório. Mas agora, na aula de número 14, nós vamos fazer uma espécie de teste, tá? Uma espécie de teste com você para perceber até se você conhece essas coisas de que eu vou falar, esses mecanismos e os conteúdos que eles apresentam, ou se está faltando ainda e quais são os hiatos que estão aí incomodando você nessa preparação, nesse cuidado com a aquisição de repertório. Dizer, tô lendo pouco jornal, prof. Me falta parar um pouquinho e uma vez por semana assistir a um filme que possa me instruir. Vamos observar? Vem comigo, vamos fazer esse teste, vamos observar juntos o que está acontecendo e como é que nós podemos melhorar esse nosso processo todo daqui para frente? Então tá bom, sinta-se convidado. A aquisição e ampliação de repertório, leitura de gêneros discursivos diversos. Por onde começar? Bom, começar, você já começou lá nas primeiras aulas que a gente conversou, né? Com essa ideia de que o repertório só vem se a gente fizer boas e importantes leituras do mundo à nossa volta, pelos mecanismos diversos que a gente recebe, né? E tudo isso, ok? Então, vamos dar uma olhadinha juntos agora, tudo que a gente tem como possibilidade, tá? Dá uma olhada. Formação discursiva. Então eu disse, ó, volta e meia eu venho observando algumas coisas assim com vocês, né? Por exemplo, eu coloco às vezes a definição primeiro, como está aqui, né? Ou às vezes a exemplificação, para a gente ir surpreendendo e mudando até a motivação de mecanismos de apreensão de conhecimento do nosso cérebro, não é isso? Beleza. Então aqui eu venho com a definição, relembrando o que nós temos lá de gêneros discursivos, para a gente ir depois aos exemplos, tá bom? Então vamos lá. Formação discursiva. Conjunto de temas ou categorias, né, ordenadas, ordenadoras do mundo natural. Como assim, gente? Veja lá, alegria, medo, vergonha, solidariedade, honra, liberdade, opressão. Quer dizer, então tá. Formação discursiva é como se fosse aquela possibilidade do que também é a formação ideológica que eu tenho, né? Não é isso? É isso também, né, gente? Por quê? Porque, veja, eu coloco vários acontecimentos, várias situações na categoria, na minha cabeça, vergonha. Outra, isso é medo, isso é solidariedade, isso é liberdade, isso é segurança, entendem? Então são essas categorias, esse agrupamento de categorias que pode se chamar formação discursiva dos indivíduos, de cada indivíduo e de cada grupo. Então veja, conjunto de temas e de termos, ó, elementos que estabelecem uma relação com o mundo natural. Mesa, carro, árvore, casa, então, pera lá, né? São coisinhas, são nomes, são substantivos concretos, não é isso? Que concretizam uma visão de mundo específica. Pois bem, então a formação discursiva tem a ver com categorias abstratas e com palavras concretas. Interessante. Quer dizer, é uma maneira de categorizar, de listar, de reunir, de agrupar as coisas que nos cercam, que contribuem para a nossa formação, como leitores, como cidadãos, como indivíduos, como estudantes. Belezinha? Então tá bom, vamos lá, segue comigo. Olha lá. Discurso e texto. Vamos nos lembrar dessa definição, senão eu fico falando de repertório, gêneros textuais, gêneros discursivos, você diz, professora, já esqueci, né? Então vamos só dar aquela passadinha legal para relembrar isso, tá? Discurso, gente. Lembra com a prof, ó. É o uso da língua em contexto específico.
É o espaço da materialização das informações ideológicas que o determinam. Nesse sentido, pode ser definido como uma abstração, porque corresponde à voz de um grupo social. Olha que bacana! A voz de um grupo social, gente. Então, só para relembrar, discurso não é só aquele texto que alguém engravatado faz atrás de um púlpito com um microfone e uma câmera na frente, né? Não é só isso. Discurso, então, é todo e qualquer uso da língua em contexto específico. Por exemplo, eu posso falar de um discurso escolar? Posso, né? Dizer assim, ó, é um discurso escolar por quê? Porque está tratando de uma temática relacionada aos estudantes, professores e infraestrutura escolar e é uma voz de um grupo. Ah, legal, então tem a ver com isso. Vai lá. Texto, gente. O que é o texto e quais são as paredes do texto, vamos dizer assim, ó? É o espaço da concretização do discurso. Trata-se sempre de uma manifestação individual do modo como o sujeito escolhe organizar os elementos de expressão de que dispõe para veicular o discurso do grupo a que pertence. Então pode ser oral ou escrito, né? Esse texto é uma expressão individual da formação discursiva, do propósito comunicativo, do tema, das escolhas lexicais, da abordagem que esse indivíduo quer fazer, né? Então, por exemplo, uma aula. Cada aula é um discurso, gente? É, né? Por quê? Porque eu estou fazendo, e qualquer prof, né? Está fazendo escolhas lexicais do tema, dos exemplos, da maneira como está didatizando o conteúdo, o conhecimento para você. Então, isso é uma escolha discursiva. Vamos lá. Ó, interlocução. Interlocução é o que se estabelece aqui, ó, olho no olho. Embora o seu olho esteja aí como um olho mecânico, né? Por quê, prof? Ué, porque eu não te vejo exatamente, mas o que eu faço? Eu faço aquele processo, você que está acompanhando a aula vai lembrar, aquele processo que o Steven Pinker chama de faz de conta. Como assim? É um processo bom ou ruim isso? É ótimo. Por quê? Porque eu faço de conta que eu estou te vendo. Como assim? Eu faço de conta porque eu conheço como se comporta um público, né? Como é que se comporta? De vez em quando faz uma carinha de dúvida, de vez em quando está mais cansado, mais desmotivado, de vez em quando está alegrão, conversador, né? Cheio de exemplos e coisas para contar. E aí você aproveita no seu caderninho e faz uso, faz vazão justamente dessas coisas que a gente se estimula a fazer com interlocução aqui, né? Dessas proposições que eu faço a você, ok? Então vai lá, ó. Interlocução é o processo dialógico. A semelhança com a palavra diálogo, gente, não é mera coincidência aí, tá? Que se estabelece entre quem emite uma mensagem e quem a recebe. O interlocutor é assim nomeado como quem recebe essas informações, né? E o interlocutor pode ser universal ou específico, tá? Por exemplo, pessoal, o interlocutor para uma receita de bolo é universal. Por quê? Porque eu tenho palavras muito simples e diretas lá, né? Use isso, faça aquilo, os ingredientes são esses, essa é a sequência, ok, tá? Agora, o interlocutor de uma aula de redação para escrever um texto melhor já é mais específico, né? Assim como o interlocutor de uma aula de anatomia é outro. Então, as especificidades vão se dar pelos temas, pelas afinidades, pela finalidade, pelo vocabulário, pelo suporte de circulação. Muito bem. Segue lá então, vamos falar um pouquinho mais. Exemplos para análises e considerações de leitura. Então, eu só queria retomar justamente essas definições para dizer, ei, espera lá, vamos falar dos exemplos de onde você tem buscado inspiração para a leitura e dos hiatos, daquilo que está faltando ainda, que você vai perceber aqui na sequência do que eu estou usando. Então, vamos lá, vem comigo e a gente vai observar. Primeiro de tudo, ponto inicial aqui, pessoal, ó, estamos observando, temos nos tornado leitores cuidadosos e, assim, recorrentes de charges? Há quem vai me dizer que, prof, eu dei uma olhada naquelas que você mostrou numa aula que falou de linguagem verbal e não verbal, mas depois eu me esqueci, né?
Então, olha só, é hora de relembrar, pessoal. Há outros que vão dizer aí do outro lado, prof, não passo uma semana que não vejo pelo menos 10 publicadas em site, publicadas em jornal. Tô leitor cuidadoso aí dessa mistura de linguagem verbal e não verbal que é a charge no cotidiano, né? Bom, sugestão, se você não está ainda esse leitor cuidadoso, ou mesmo que esteja, só para relembrar, gente, mais uma vez esse caminho, tá? chargeonline.com.br, todos os dias nós temos lá a publicação, gente, de mais ou menos aí umas 20 a 30 charges inéditas, né? Às vezes é a mesma charge que o autor publicou num jornal local naquele dia, mas é interessante ir a esse endereço, a esse site, porque ele apresenta para nós justamente charges de todas as regiões do país, né? E às vezes, inclusive, a temática é repetida entre os vários chargistas. Por quê? Porque é uma temática que teve repercussão nacional, internacional, né? Então, às vezes, tem várias charges, várias leituras diferentes sobre um mesmo tema, um mesmo acontecimento, tá bom? Muito bem, gente, vai lá, ó. Então, para começar, vamos dar uma olhadinha. É uma charge do Amarildo, publicada em janeiro, 13 de janeiro de 2017. Olha lá. Ele recria aí um cenário urbano com uma obra, né? Um pedaço aqui em obras, né? E aí, olha só, ele faz os balõezinhos de fala como se as pessoas que estão dentro desse carro estivessem comentando essa situação. Esta obra, de 2,8 quilômetros, já tem quase 2 anos e não acaba. Na China, construíram uma ponte de 36 quilômetros em 5 anos. Se fosse aqui, levaria 50 anos para ficar pronta. Bom, primeiro de tudo, pessoal, a charge é essa combinação de linguagem verbal e não verbal que faz menção a fatos, acontecimentos, a críticas, né? Ela estabelece crítica como ponto de constatação aí para os fatos abordados. E o legal e interessante é justamente que a gente vai perceber aí que ela demanda inferências, né? Ela demanda um conhecimento prévio do sujeito que lê, mas ela gera essa demanda de inferências também, de consequências do tema, né? Dá uma olhada, gente. Então, primeiro, a gente percebe que uma das inferências necessárias aí para se interpretar bem a charge é de que, de fato, há uma generalização, né? Uma generalização para dizer o quê? Olha, obra por aqui não acaba no prazo estabelecido e também, em muitos casos, não é feita de acordo com o que foi pedido, estabelecido ou com o necessário. Então, que há o que mais ou menos aí? Há uma negligência em relação às obras, onde, gente? Há obras urbanas, né? A gente pode dizer aqui, ó, serviço público urbano. Puxa vida, então, tá aí, ó. Isso é uma demanda de inferência que a charge vai fazer para nós. Assim como outras temáticas podem ter intertextos, gente, podem ter relações com outras situações que vão demandar outras interpretações, tá? E a gente vai fazendo aos poucos, cuidadosamente, ok? Muito bem. Agora, deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre outro momento, outro local de a gente adquirir repertório, né? Eu já falei, então, de charge, que faz link com a nossa aula sobre linguagem verbal e não verbal. Vou mostrar agora um infográfico sobre uma temática específica que vai fazer link exatamente com a nossa aula sobre leitura de gráfico e infográfico, né? Tabelas, mapas, etc. Volta para cá comigo, então. Olha só, é um infográfico, gente, que traz aí um mecanismo, uma leitura sobre prevenção de seca, tá? E por que ele é um infográfico mesmo? Vamos lembrar da nomenclatura? Porque ele é um texto aí, uma publicação multimodal. Multimodal em que sentido, gente? Ele tem superfície, ele tem números, ele tem informações de texto verbal e não verbal misturadas, né? Então, dá uma olhada lá, ó. Diz assim, no comecinho da apresentação aqui, só para a gente lembrar de como fazer uma leitura boa de infográfico. O uso indiscriminado de água está esgotando rapidamente as reservas globais desse recurso vital, mas não faltam ideias para usá-la de modo mais racional e prevenir secas no presente e no futuro.
Aí a gente vai dar uma olhadinha nos números apresentados aqui em destaque, ó, nesse círculo. Uso doméstico, 10%, indústrias, 20% e agricultura, 70%. Daí aqui do ladinho tem uma constatação, né? Diz assim, ó. A agricultura é a atividade que mais consome água no mundo. Cerca de 70% do consumo global serve para irrigar plantações. O consumo da indústria é o dobro do uso doméstico, em média. E daí nós vamos perceber, pessoal, que há uma série de mecanismos descritos aqui, ó, tanto do processo de como se faz o caminho aí dos usos de água, né? Que não é só a água que chega à nossa torneira todos os dias que nós usamos, mas nós usamos água direta e indiretamente. Então, a água que chega à nossa torneira todos os dias é de maneira direta que a gente faz uso. Agora, quando a gente compra um carro, a gente faz uso de água. Quando a gente compra alimentos, faz uso de água, né? Quando a gente compra vestimenta, faz uso de água. Então, quer dizer, todos os produtos que nós consumimos, em alguma medida, indiretamente, eles têm uso de água. A gente está consumindo água também, né? Então, olha só que relação aí. Outra coisa importante, então, deixa eu lembrar vocês. Eu dizia que há alguns canais interessantes, alguns sites interessantes de a gente consultar infografias, né? Dos jornais, pessoal, quando há acontecimentos assim de ordem nacional ou internacional, eles publicam infografias animadas para a gente perceber. Revistas publicam muito, alguns sites de pesquisa. Por exemplo, olha só, se eu for ao site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o maior site de pesquisa populacional do Brasil, eu vou encontrar tudo que é combinação de perfil populacional, gente. E tudo isso traduzido em gráficos e infográficos. É um jeito bem bacana também de a gente se relacionar com essa leitura de números, com essa leitura de dados, tá? Depois da infografia, eu quero sugerir também que a gente observe, que a gente seja um leitor cuidadoso do fotojornalismo. E onde é que a gente vai perceber isso, gente? Nas capas de jornal, nas capas de revista. Precisamente nas capas, tá? Por quê? Porque é nas capas em que aparecem as melhores ou as escolhidas como melhores imagens para ilustrar as notícias do dia, aquilo que mais forte, mais impactante se tem como imagem para trazer como informação daquele dia ou daquela semana, no caso de revistas semanais, né? E aí, pessoal, refletir um pouquinho sobre a importância do fotojornalismo para a sociedade e depois a gente vai olhar algumas capas aí para perceber como isso é recorrente, é interessante mesmo, né? Diz assim lá, ó, com o avanço da tecnologia e a instantaneidade que isso trouxe consigo, temos a facilidade em realizar tarefas que anos atrás levariam horas, dias, semanas ou meses. Um exemplo claro disso são as mensagens que trocamos via internet, pois com tal recurso o envio de cartas, fax e telegramas se tornou obsoleto. O que é obsoleto, gente? É antiquado, arcaico, caiu em desuso, né? Por quê? Ora, porque não faz mais sentido. Se a gente tem mecanismos mais baratos, mais interessantes e mais rápidos de trocar as mensagens, por que a gente vai fazer isso de maneira tão assim, né, arcaica ainda, né? Não é interessante, com certeza. Aí nós vamos observar o seguinte, olha só, o que mais a gente tem aí? Tal agilidade no modo como as tarefas são realizadas acaba por passar às pessoas uma sensação de que elas não têm tempo para nada, pois se tal atividade demora a ser feita, talvez ela não valha a pena. O corre-corre de um dia exaustivo de trabalho, ou mesmo um longo dia de estudo, são os fatores que agravam essa falta de tempo. Pois bem, mesmo que tudo tenha se tornado tão frenético, tragédias e outros fatos do cotidiano não deixaram de se fazer presentes todos os dias. E com o avanço em relação a tudo, principalmente o tecnológico, algumas mídias acabam se tornando menos relevantes do que outras. Como exemplo disso, temos o jornal impresso. Perdeu espaço? O jornal impresso e as revistas, gente, perderam espaço? Perderam sim. Para quem? Para o jornal e as revistas que estão online.
não é isso? E também para as mídias sociais, né? Para essa maneira de produzir e divulgar informações que se tornaram as mídias sociais. Não que ele tenha caído em desuso, mas é necessário admitir que ele perdeu espaço para outras mídias, principalmente para o jornal online. De uma forma ou de outra, o fotojornalista tem seu espaço garantido nestes meios, seja nos impressos, gente, seja nos virtuais. Sem notícia ou fato não há fotografia, ou melhor, há sim. Mas de que vale ao leitor uma imagem sem palavras? E de que valem as palavras sem uma imagem? A imagem precisa estar atrelada ao tema jornalístico, né? E aí, pessoal, olha, eu trouxe aqui, poderia ter trazido tantas outras imagens, pessoal, mas trouxe duas temáticas. Então, vocês mesmos podem procurar, né? Deem no site de busca aí uma procura por capas de jornais e revistas premiados, por exemplo, e vocês vão encontrar inúmeras relações, inúmeras maneiras de trazer a importância do fotojornalismo aí como ilustrador dessas características, tá? Vem para cá então. Olha só, o primeiro deles, gente, é de um jornal de Santa Catarina, lá de 2013, veja só, tá? É 6 e 7 de junho de 2013. Bem grande aqui, ó, o título Renascimento. Fotomontagem une o registro da reação dos blumenauenses à cheia de 83 com o cenário atual da rua Capitão Euclides de Castro, no centro. Bom, talvez, gente, o que pouca gente saiba é que uma festa muito referida hoje, muito visitada, que acontece na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que é a Oktoberfest, ela surgiu, ela se originou justamente neste período, né? Aconteceu essa enchente 83, 84, e nesse período se originou essa festa para angariar fundos para reconstruir a cidade, né? Para salvar a cidade do que havia acontecido aí nessa tragédia, nessa enchente, nesse início dos anos 80. O que acontece, então, é que também, infelizmente, volta e meia, essa região é atingida novamente por cheias, por situações assim que acabam trazendo destruição, né, a esses locais. E aí, olha a fotomontagem feita, pessoal. Renascimento, o que nós temos aqui? Um conjunto aqui de imagens feitas em preto e branco, né, para mostrar esse passado reconstruindo a cidade. E um conjunto aqui mais nas bordas das imagens coloridas, já para mostrar como é que a cidade, como é que a rua é hoje. Então, veja, e aí, claro, vejam, é de 2013, isso era uma edição que comemorava, que rememorava os 30 anos dessa necessidade de reconstrução, né? Quando eu digo comemorar, não é comemorar a tragédia, mas comemorar, gente, o fato de haver essa união e esse propósito de se reerguer diante da tragédia, né? E aí diz assim, o que aprendemos 3 décadas após a enchente que mudou o vale? E série resgata os 32 dias em que Santa Catarina esteve debaixo d'água. Então é uma série de imagens que também podem nos ensinar muito a lidar com a ideia do fotojornalismo. Do ladinho, gente, ó, o que nós vamos ter aqui? É uma capa do jornal Extra, do Rio de Janeiro, do tronco ao poste. A primeira, gente, é uma gravura que retratava um escravo sendo açoitado no século XIX no Brasil. Isso aqui é século XIX. Isso aqui, gente, pasmem vocês, é século XXI. Por quê? Porque principalmente, gente, em 2014, nós tivemos muitas ocorrências registradas pela imprensa, trazidas à tona pela mídia, de linchamentos, de justiçamentos de pessoas que eram amarradas a postes, tá? Então tá aí, ó, do tronco ao poste. Vejam só, gente, tem pelo menos 2 séculos separando essas duas imagens. No entanto, o índice de civilidade ou da falta dela não parece ser separado por 2 séculos, né? Então vejam a relação aí, gente, e o poder do fotojornalismo como documento. Uma gravura e aqui fotojornalismo, né? Muito bem. Agora dá uma olhadinha em outra capa de jornal aqui também,
para falar um pouquinho, gente, sobre o quê? Sobre o uso da internet e sobre... Da internet não, na verdade do aparelho de celular, tá? Mais precisamente. E sobre a relação com não alfabetizados. Diz assim lá. Um país que fala muito e escreve pouco. Eu amo telefone. Olha, gente, aqui, ó, os gêneros híbridos, né? Híbridos. A intergenericidade. Intergenericidade. Como a gente falou lá no começo das nossas aulas, né? Ó, eu amo o telefone, mas ainda não sei escrever. IBGE revela que analfabetismo para de cair no país e atinge 13,2 milhões. Mas até quem não sabe ler tem celular. 70% desse contingente. Olha só, quer dizer, observar o que tem a ver, gente, nessas relações aí das imagens com o texto, vale muito a pena também. Agora, olha só, eu quero falar para vocês também de onde conseguir repertório. Quero falar de 2 filmes, tá? Prof, eu não andei vendo filme instrutivo, assim, que me dê ideias depois dessas nossas aulas. Ai, ai, ai. Bora começar, tá? Vou falar de 2 aqui e à medida que o tempo passa a gente vai falando de outros também. Um matemático intuitivo. Tratamento sóbrio faz de O Homem que Viu o Infinito um filme instrutivo, realista e instigante. A obra conta a história do gênio indiano Srinivasa Ramanujan. Muito bem, olha aqui uma imagenzinha aí das filmagens, né? O matemático polonês Mark Kach, 1914-1984, dizia que há 2 tipos de gênios, os ordinários e os mágicos. Um gênio ordinário é alguém que é como uma pessoa comum, mas muitas vezes melhor. É possível entender o processo de criação e o trabalho deles. Fica quase a impressão de que qualquer um de nós poderia ter feito o que eles fizeram, se fôssemos muito melhores. Já os gênios mágicos são aqueles que nos deixam perplexos, e mesmo depois de entendermos seu resultado, não conseguimos entender o processo mental deles. O cinema adora gênios mágicos, o que frequentemente leva a exageros na tela grande. E aí ele vai tratando, olha, desse matemático indiano, gente, tá? Então, diz que ele era precoce e talentoso. Isso aqui é uma resenha do filme, ok? E é uma resenha publicada, ó, na revista Ciência Hoje, um lugar bacana para a gente ir buscar também informações a respeito de outros temas, tá? Revista de pesquisa científica, ó, pessoal, revista de pesquisa chamada Pesquisa FAPESP. Todo mês tem divulgação das mais diversas áreas de pesquisa, gente, é um bom lugar para angariar repertório. Outro filme que eu quero indicar é O Apartamento, do mesmo diretor do filme A Separação, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ambos, né, os 2 filmes, então, são iranianos, são desse mesmo diretor. Dá uma olhadinha na resenha, gente. Ele vai fazer, inclusive, uma comparação aqui, ó. A semelhança de A Separação, que é o filme de 2011, que ganhou o Oscar no ano seguinte, de melhor filme estrangeiro, o filme de Farhad, no qual um casal pleiteia o divórcio. O Apartamento tem os predicados básicos da linguagem realista, narrativa simples e personagens tratados com dignidade, independentemente do papel que desempenham na trama. Então, olha só, sugiro a vocês, gente, essa incursão pelos filmes que podem nos ensinar sobre outras culturas, sobre outras relações que a gente não está acostumado a ver no cinema, por exemplo. E, mais ainda, fica de olho, se você está vendo essa aula agora, no começo do ano, quando ainda estão efervescentes as relações, né, sobre os filmes que brilharam no Oscar 2017, dá uma olhada, aproveita, faz isso, né? Pensa aí na premiação, nos discursos, nas relações, tudo isso. Se já faz tempo que passou o Oscar, dizia, prof, eu nem lembro quem ganhou, estou vendo essa aula no fim do ano, aqui pertinho do Enem, olha só, dá uma olhada também com cuidado, com cautela, retoma lá os discursos que perpassaram as premiações de Hollywood neste ano, tá? Isso vale a pena, isso é importante, pode fazer diferença para uma argumentação bem sintetizada, brilhante aí no seu texto, tá bom?
Já já nos vemos em outra aula. Quero ver como é que anda o seu repertório, hein? Força aí, bons estudos, bom trabalho.